entrou no jornalismo por acaso devido a uma viagem para a Inglaterra e encontrou na fotografia uma maneira de mostrar para os seus amigos que estavam aqui no Brasil a sua visão sobre o país visitado. A partir daí, a fotografia nunca mais saiu da sua vida, a ponto de cobrir eventos como os Jogos Olímpicos, os Jogos Pan-Americanos e até a Copa do Mundo. O Café com Quê de hoje conversa com Flávio Florido, editor de fotografia da UOL. Flávio, muito obrigada pela presença. Olá, tudo bem? Tudo bem. Flávio, qual a principal diferença para você entre o veículo online e o veículo impresso? É bem diferente, né? Na verdade, acho que a gente está tendo um momento muito complexo, inclusive no jornalismo, hoje em dia todo mundo pode fazer, né? Assim, além de você, todo mundo pode fazer, e assim, para quem, no caso, está estudando ou está tentando ingressar na profissão, no jornalismo, tem uma maneira simples de tentar coisas novas, de experimentar, enquanto no impresso é diferente, né? Até você chegar ao lugar onde vai ser impresso, todo um processo diferente, então isso de certa forma dificulta para o impresso e facilita para o online ou para o digital, né, que agora está muito presente. Então acho que a gente tem tudo para se beneficiar com isso. Acho que antigamente que era difícil você ter acesso, hoje você tem acesso muito mais fácil, inclusive informação, referência. Hoje você pode fazer alguma coisa procurando referências ou modelos que já existem, que alguém vai te dizer como fazer, a melhor maneira de fazer, e isso é bem bacana. Antigamente era muito mais difícil alguém contar e você conseguir dividir seu conhecimento também. Para você, quais são as principais vantagens e as desvantagens do jornalismo online? Não sei se existe uma diferença real, assim, porque acho que o ruim existe em qualquer situação, né? Ele sempre existiu e sempre vai existir. Aí depende da pessoa que faz, da pessoa que vê, ter condição de avaliar o que é importante para ela ou não. Acho que o papel do jornalista, das pessoas que trabalham com comunicação, é simplesmente entender a coisa de uma forma profunda para que possa transmitir uma mensagem bacana, né, uma coisa legal e saiba no impacto que isso tem, porque isso pode prejudicar alguém, pode fazer a pessoa pensar de outra forma e atrapalhar algumas coisas, melhorar outras. Então a gente tem que sempre preocupar com isso, né? Acho que o jornalismo em si ele não muda muito, acho que tanto de uma forma ou de outra ele tem que ser feito de forma coerente. Qual a importância de se pensar na fotografia antes do clique? Acho que toda foto ela deve existir mesmo antes dela existir, né? Assim, por exemplo, a pessoa está fotografando alguma coisa ou você vai estar para Presidente Prudente fotografar uma árvore numa praça, sendo que você nunca viu, você nem sabe onde é Presidente Prudente. Só que isso tem que estar pronto na sua cabeça e principalmente aquilo que você quer transmitir com isso, né? Porque como você quer mostrar uma árvore depredada, uma árvore feia, uma árvore bonita, a natureza ou a falta de cuidado. Então acho que tudo isso tem que estar pronto antes mesmo da foto existir, né? Acho que isso é bem importante. A gente tem que fazer isso primeiro. Claro que a gente espera que nada disso seja tão previsível assim, que a gente se surpreenda com o que vai ver, que é o que eu sempre tento fazer. A surpresa é uma coisa que alimenta na profissão, mas acho que sempre você tem que ter imaginação suficiente para entender o que pode esperar. E aí que tem um outro ponto muito importante de dizer também, que assim, as imagens normalmente elas são limitadoras de imaginação. Então se você já limitar a imaginação de uma pessoa através da imagem ou a sua própria imaginação, isso não é bom. Então acho que através das palavras você começa a imaginar uma coisa que aí você pode transformar de acordo com a sua imaginação e com a sua intenção de transmitir uma mensagem. Como nós dissemos na abertura, você passou uma temporada na Inglaterra, né? Sim. Como que foi essa experiência lá para você? Foi muito bacana, porque fez eu perceber uma coisa, o quanto é importante a gente saber se comunicar na própria língua, porque eu não sabia, quando eu fui, não sabia inglês nenhum, e aí eu tive essa dificuldade de tamanho de me comunicar e eu percebi o quanto eu não sabia me comunicar em português. Isso me deixou um pouco surpreso, porque, poxa, se eu não sei falar nem na minha própria língua, que eu realmente quero transmitir para as pessoas, eu tenho que aprender outra. E aí quando eu voltei, eu passei a ver de coisas de forma diferente e acho essencial, pelo menos, saber duas línguas, assim. Acho que isso é essencial. Acho que é uma experiência muito boa, além das coisas da internet agora, que permite você pesquisar. Claro, existe o Google Translator aí da vida, mas acho que ele nunca é muito certo, né? Então acho que não é tão bom acreditar assim, mas acho que é fundamental aprender línguas.
Você cobriu eventos internacionais, né? E um dos principais eventos do mundo, que é a Copa do Mundo. Como que foi para você ver essas diferenças culturais? O que você observou durante essas viagens que você fez? Então, nas coberturas jornalísticas, né, normalmente a gente, ou esportivas, você está muito bem protegido, né? Porque existe um núcleo de pessoas que te atendem, né? Que são os assessores, que é o lugar onde você fica, que é o transporte. Então isso é uma coisa, a gente, apesar de tudo, a gente está meio que protegido ali, né? E nesses eventos esportivos, ou grandes eventos, existe uma proteção muito grande, até para não ser tão agressivo com as pessoas que estão vindo, né? Não só com a gente, mas com os turistas mesmos. Ele tem que ser uma certa proteção. E acho que se você quiser realmente conhecer outras culturas, não pode ser nesse tipo de viagem, né? Acho que você tem que fazer. Eu já fiz algumas. Eu acho que toda viagem é muito importante. Acho que você vai agregando valores, agregando informação e você adquire experiências. Você conhece coisas que você jamais esperava que seriam importantes para alguém e passam a ser. Então, acho que isso é fundamental para que a gente comece a cada vez mais ter fundamento nas coisas que a gente acredita de verdade, sabe assim? O quanto você é importante respeitar as outras pessoas. E acho que o jornalista ele tem que fundamentalmente se preocupar com isso, em respeitar as outras pessoas, porque o que acontece em geral, assim, e vem acontecendo normalmente agora, é que o jornalista passou a ser importante. E eu não concordo muito bem com isso. Acho que importante é o que rodeia a gente, é o mundo que a gente vive. Então acho que através da internet, da coisa da fama, né, da coisa, se tornou uma coisa muito comum o jornalista se tornar mais importante que a notícia e as pessoas darem um pouco mais de atenção devido. E eu acho que o caminho não é esse. Então acho que a gente tem que viver coisas diferentes, culturas diferentes e aí aprender a respeitar o mundo que a gente vive. Assim como você citou, a internet hoje, a acessibilidade das pessoas na internet, qualquer um pode postar conteúdo hoje em dia, né? Isso prejudica muito o trabalho do fotojornalista? Então, é como eu disse anteriormente, eu acho que a gente não pode... Eu acho que tudo presta para alguma coisa, sabe assim? A gente pode usar tudo a nosso favor, assim, contanto que você tenha coerência e cuidado com isso, né? Eu acho que as coisas, como eu disse, tudo sempre existiu, né? Porque agora está em evidência, porque o acesso é muito mais fácil. Mas a gente tem que tomar um cuidado maior com o que se vê, o que se mostra e também quem pode ver e quem não pode ver, né? Infelizmente a gente não tem esse poder todo, essa coisa cria uma dimensão muito grande, mas eu acho que como tem o lado ruim, também tem o lado bom. Acho que se a gente tem que criar uma coisa positiva, a gente tem muito mais condição de aprender o jornalismo, de aprender a fotografia. Hoje você consegue referências mundiais de livros que antigamente só quem tivesse muito dinheiro ou viajasse para ter acesso a isso. Hoje em dia você consegue ver esses livros de forma digital. Então, acho que se a gente fazer com que as pessoas se interessem por algo bom, não tem por que achar ruim. Acho que a gente pode simplesmente selecionar aquilo que quer ver. E acho que um dos meus papéis é fazer isso, que as pessoas se interessem por algo realmente bom, verdadeiro. Flávio, você acha que hoje em dia, como com a tecnologia, as pessoas, todos podem colocar fotos de qualquer acontecimento, de qualquer notícia. Você acha que com isso a notícia pode ser mal passada para os leitores? Então, esse é um ponto interessante, assim, porque assim, hoje em dia eu trabalho com poucos profissionais, assim, diretamente, né? Hoje em dia o instantâneo existe muito presente. O instantâneo que eu digo qualquer um faz. A tecnologia facilitou muito a forma de transmitir informação, né? Que é essa coisa hoje em dia, até se diz, todo mundo fotografa, todo mundo filma, todo mundo, né, com celular, de qualquer maneira. Então, o instantâneo, ele é muito comum. E aí cabe do editor ou das pessoas que estão oferecendo isso para que alguém veja, ter consciência de que isso pode ter um efeito ruim para alguém, né? Então acho que aí volta aquela mesma coisa, que a gente tem que cada vez mais estar preocupado com o que faz, para quem faz e o que espera conseguir disso, né? Porque acho que para mim o jornalismo surgiu da seguinte maneira: a gente mostra as coisas para a pessoa porque alguma coisa pode melhorar dentro daquele universo que talvez ela não perceba que ela está vivendo, né? Então você pode mostrar uma coisa que a pessoa talvez não entenda de uma forma ruim, mas que ela jamais parou para pensar, e aí talvez se ela pensar nisso ela vá
agir de forma diferente, né? Sem julgamento, sabe, você só apresenta uma coisa. Isso para mim é o jornalismo ideal, que você quer mudar alguma coisa e você consegue mudar isso através de fazer as pessoas pensarem, não induzir alguma coisa assim. Você mostra aquilo daquela forma que é, né? E aí se isentando de emoção, de uma série de coisas, que é muito difícil, claro, né? Porque a gente tem que ter opinião. Quais são os principais critérios de edição de fotos que você usa lá no site da UOL? Sempre, na verdade eu não consigo ver tudo, porque são muitas fotos, né? Muita coisa, a internet é gigantesca, por isso que eu digo aquela coisa do interesse, sabe? É muito importante insistir nisso, porque se você não tinha acesso, hoje você tem acesso e acho que você tem que guiar o seu interesse, né? Então, o que eu tento ver é aquilo que não é bom, sabe? Tipo, que aquilo que eu não gosto eu tiro, aquilo que eu não... Então, praticamente eu fico cuidando daquelas coisas que podem não trazer alguma coisa bacana, assim, sabe? Normalmente a minha preocupação maior é essa. Não quero ver pessoas mortas, não quero ver gente matando gente, não quero ver, sabe, mulheres em poses indecentes, não quero nada disso. Acho que tem uma outra finalidade. Qual que é a sua opinião sobre o tratamento de fotos nas imagens do fotojornalismo? Isso tudo é muito delicado também dizer, porque a gente vive um momento que cada vez mais se altera, né? As coisas mesmo, Instagram, né? Pô, é bacana, é bonito, é divertido, sabe? Pode fazer. Tudo tem que se pensar o tipo de pessoa que quer atingir. Principalmente, acho que se você faz algum tipo de alteração, se você faz uma indução de alguma coisa, mesmo pedir um sorriso, pedir alguma coisa, isso tem que estar descrito, né? Ele só fez isso porque eu pedi daquela forma, isso tem tal tipo de coisa. Então, se você fizer contando da forma que foi feita e, sabe, dando condição da pessoa avaliar, é uma outra opção, né? Então, eu não sou contra, eu acho que pode se fazer tudo, contanto que se diga, né? Você pode fazer. Então, você tem que me avisar antes. Se você te falar que o céu é azul, eu vou acreditar, mas se ele for verde, se ele tiver verde, eu vou falar, poxa, né, como que... Mas se você me falar, ele só ficou verde porque eu usei um filtro tal, e não sei o que, é melhor. Eu acho que tem que ser em tudo, assim, né? Acho que, por isso que é a coisa de você apresentar para que a pessoa crie uma opinião mais fundada com informação. Quais dicas você deixa para os estudantes que querem seguir carreira no fotojornalismo? Então, acho que primeiro de tudo você tem que ser empolgado, né? Sempre empolgado e sempre feliz. Acho que é a gente tentar dividir histórias, conhecer histórias, viver histórias que não são basicamente não fazem parte da nossa vida, e a gente pode aprender muito com elas, e poder dividir isso, essa felicidade, esse conhecimento com os outros é muito importante, muito bacana, e vai deixar você muito feliz. E sempre uso como exemplo o meu filho, que eu faço fotos dele, que tem 1 aninho. Eu fico muito feliz de poder dividir e mostrar essas fotos para as outras pessoas, e acho que a gente pode também conscientizar outras pessoas que existem algumas coisas que não são tão agradáveis, que a gente pode, como eu falei, mostrar de uma forma isenta de opinião, para que alguma coisa seja feita em prol de todos. E para você, café com quê? Café com meu filho. Obrigada, Flávio, pela participação. Obrigada a você que nos assiste aqui pela TV Facop. Nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau.